Bem, obrigada, professor Luiz Carlos. Uma passada rápida, nós poderíamos ter um curso aqui de vida útil em sistemas de vedação e sistemas estruturais em alvenaria, mas dá para a gente ter um apanhado aí das boas práticas no sentido de trabalhar com essa vida útil que a norma prevê. Nós vamos ter oportunidade de discutir um pouquinho isso. Quero passar imediatamente à nossa próxima apresentação, que vai ser feita pelo engenheiro Marcos Daniel Friedrich dos Santos, um autêntico gaúcho aqui da terrinha, né, que trabalha. Marcos é muito conhecido aqui de todos, isso aí são todos os seus clientes, Marcos, né? E o Marcos é diretor da MMC Projetos, engenheiro pela Universidade Federal de Santa Maria, mestre pela Universidade Federal de Santa Maria, traz aqui a visão do que nós estamos trabalhando hoje de normas, tanto nos componentes de alvenaria de blocos cerâmicos, quanto nos avanços aí que vão levar a essas questões que o professor Luiz Carlos colocou. Marcos, é todo seu. Pessoal, boa tarde a todos. As palmas foram combinadas antes, tá? Quando chamaram meu nome. Agradeço o convite do Juan, do Renan, do Germano e toda a equipe da Paulus para ter essa oportunidade de conversar com vocês aqui. Vou trazer um pouco da experiência que nós atuamos na trabalhos de desenvolvimento das normas brasileiras e tentar passar por esse desafio aí que nos foi proposto, tá? O que é os conteúdos? Eu vou mostrar um pouquinho da revisão da NBR 15270, o que abordou os principais itens, a alvenaria de vedação, também a revisão que nós participamos também, que está em encaminhamento, não foi para a BNT ainda. A criação da norma de alvenaria racionalizada, também nós estamos participando desse desenvolvimento. A unificação das normas de alvenaria estrutural, bloco concreto e cerâmico, tá? Vai ter uma norma única. E alguma experiência de algumas obras que eu gostaria de passar para vocês desses últimos 3 anos, do último evento da Paulus. Nós tivemos a oportunidade de estar aqui conversando, e eu vou mostrar algumas coisas que evoluíram e algumas propriedades ou soluções que podem ajudar vocês aí no dia a dia da obra. Em relação à NBR 15270, tá? Ela entrou em vigor em 2017, tá? Foi bastante discutida, bastante trabalhada, tá, pessoal? Muitas reuniões. Tá? Então ela começou em 2015, essa revisão. Foi 14 reuniões em 4 estados. Nós tivemos a oportunidade de participar de algumas. Eu, como engenheiro civil, representei Rio Grande do Sul. E principalmente nos itens relacionados à alvenaria estrutural. Teve bastante gente trabalhando nisso. Tá? Tinha especialistas, principalmente de São Paulo, que atuaram junto muito forte para tentar melhorar essa norma. Se formou esse comitê brasileiro, o 79, que nós chamamos, né, nós reunimos, né, um grupo de amigos para discutir esse assunto, e as reuniões, a maioria, quer dizer, a grande maioria foi em São Paulo. Tá? Teve Santa Catarina, teve Rio Grande do Sul, mas São Paulo foi o estado que nós tivemos mais reuniões. Nessa norma, existem materiais, blocos, né, e tijolos para alvenaria estrutural, principalmente falando, para alvenaria racionalizada, que ela são vazados, blocos vazados na vertical, um prédio em concreto armado, e alvenaria convencional, tá? O que nós chamamos de tijolos 6 furos, mas blocos vazados na horizontal, estrutura de concreto armado. Então, eu vou abordar um pouquinho cada um desses itens. Nessa nova norma, NBR 15270, que está em vigor, é importante alertar aí e falar sobre as novas nomenclaturas, tá, pessoal? Blocos de vedação, por exemplo, se chama VED 15, que é 1,5 MPa, que são blocos vazados na horizontal. O VED 30 são blocos de vedação com vazados na vertical. Esses blocos, eles têm a função única e exclusivamente de vedação, eles não são estruturais. Tá? Então, essa nomenclatura ficou clara, ficou explícita, para evitar confusões aí que poderiam estar ocorrendo. Estava ocorrendo, na realidade. Depois nós temos blocos estruturais, que são chamados, tem 40, 60, 80, 100, 120, isso quer dizer o bloco de 4 MPa, 6 MPa, 8 MPa. Essa nomenclatura, o bloco estrutural, ele inicia com um bloco de 4 MPa, tá? Assim por diante, e com vazados na vertical. Tá? Então eles são uso para tanto alvenaria estrutural como alvenaria de vedação. Então, um prédio pode ser executado, inclusive tem
vários aqui nessa plateia que tem prédios em concreto armado, que usa blocos estruturais com alvenaria racionalizada. Tá? Ele pode ser utilizado, não tem problema nenhum, porque ele segue o princípio da racionalização, isso é importante no sistema. As resistências, tá? O 15 quer dizer 1,5, o 30, 3 MPa, 40, 4 MPa, e essa nomenclatura segue, ela, durante toda a norma, segue essa mesma nomenclatura. Em relação ao quadro, esse aqui é um quadro que está presente na norma, tá explícito aí o que são os blocos de vedação, as espessuras deles, tá? Tanto vedação da forma geral como racionalizada. Não pode ser usado para alvenaria estrutural, e os estruturais podem ser usados para vedação e para alvenaria estrutural. É a dimensão mínima da espessura das paredes estão postas na norma. Isso é uma tabela da norma. Tá? Não vou discutir tabela, que ela está presente lá na norma. Tá? Blocos de vedação, formato deles, que eles são furos paralelos ou perpendiculares à região que os contém, a face de assentamento. Então nós podemos ter com vazados na horizontal e vazados na vertical. Esses são os blocos de vedação que constam na norma brasileira. Os blocos estruturais, os vazados são na vertical, tem que ser na vertical, senão não é considerado bloco estrutural, por vários motivos que todos aqui nesse auditório sabem, pela resistência e pela racionalização da passagem de tubulações, como o professor Luiz Carlos falou, que ninguém quebra a parede, não se pode mais quebrar a parede de alvenaria estrutural, nunca se pôde, mas não se pode porque é o sistema combustível, as paredes são a própria estrutura. Termos e definições, algumas coisas que a norma, nós nas discussões procuramos deixar mais claro. Tá? Então, algumas delas, tá? A alvenaria, tá? Toda alvenaria que for de vedação, ela não pode ser parte da estrutura, ela só serve de fechamento. Tá? Isso tem que ficar bastante claro. Já a alvenaria estrutural, tá? Ela é considerada racionalizada e ela é a estrutura do conjunto. E a alvenaria racionalizada, ela pode ser estrutural ou de vedação. Qual é o princípio da racionalização? Os vazados dos blocos para passar a tubulação. Tá? Então esse é o princípio, ferragem, algumas coisas dessa forma que a gente pode utilizar. Isso é uma tabela da norma para blocos de vedação com vazados na horizontal, classe 1,5 MPa, tá? Então VED 15. A absorção ficou entre 8% e 25%, é o que especifica a norma. E nós temos os desenhos dos blocos aí postos, tá? As dimensões das paredes, medidas internas, espessuras mínimas, paredes externas, paredes internas. Está claro na norma, foi colocado tabelas para ficar claro e explícito e facilitar os laboratórios do entendimento. Depois nós temos estruturais, aí um exemplo, vedação, desculpa, racionalizada. Então é o VED 30, tá? Que é 13 MPa. Então furos na vertical, a absorção da água fica entre 8% e 21%, e a espessura das paredes externas de 7 e internas de 6 milímetros. Estruturais, tá? Um exemplo aí, paredes maciças, pode ser paredes vazadas e paredes maciças. Então, vai seguindo de 2 em 2 MPa. Então, não existia isso aqui na norma antiga, NBR 1570 anterior não era classificado dessa forma, agora essa nova norma é classificada dessa forma para especificação em projeto. Também foi discutido, tá, junto ao grupo, o professor Luiz Carlos, inclusive, salientou num slide da apresentação dele, a eflorescência. Tá? Então, tem um anexo na norma sobre determinação da eflorescência, o ensaio de eflorescência, e a massa específica, tá, aparente, então também com balança hidrostática. Isso não constava na antiga norma NBR 1570, hoje ela consta como informativo no final da norma. Quanto à norma de alvenaria estrutural, falei de alvenaria de vedação, tá? 1570, agora falando em alvenaria estrutural. Foi criado, tá, o Comitê de Estudos, uns anos atrás, vou mostrar a sequência cronológica dele. Nesse Comitê de Estudos, tá, nós temos a alvenaria estrutural projeto, chamado parte 1, uma norma única. Depois, nós temos a parte 2, que é a execução, tá, e controle de obras. Essas duas normas, pessoal, mudam um pouquinho a concepção que a gente tem atual de projetos de alvenaria estrutural, tanto projeto como execução. Atualmente nós temos a norma de alvenaria estrutural projeto de bloco de concreto e de alvenaria estrutural projeto de bloco cerâmico. Não, essa norma vai à consulta pública, tá? Na nova proposta não vai ter mais a especificação para material, e sim uma norma de alvenaria estrutural projeto. Ela está unificando essas duas normas aqui, tá? Bloco cerâmico
e a bloco de concreto. Por que isso aconteceu? Porque nós estávamos discutindo, participando de reuniões, a NBR 15270 estava sendo revisada de bloco cerâmico, e foi criado o comitê o 79, estava sendo discutido a norma de projeto de execução da alvenaria estrutural bloco cerâmico. Aí nós estávamos, o grupo lá, nós éramos 8 praticamente do grupo, principais, e nós discutindo, fazendo ajustes na norma, daí até um dia surgiu assim uma ideia, um assunto foi discutido. Olha, nós vamos ter que fazer isso mesmo, trabalho, para fazer a atualização da norma de alvenaria estrutural de bloco de concreto. Aí quando falou aquilo foi uma coisa, de certa forma, surpresa, mas não, né? Todos ali, a maioria era projetista, porque a NBR 6136 de bloco de concreto tinha sido revisada em 2014. E norma de alvenaria estrutural de bloco de concreto era de 2011. Então se deu conta o grupo, olha, quando a gente terminar essas duas normas, vão começar as outras duas, né? Aí existem normas internacionais, a STM, a ABS, que elas são únicas, elas são de alvenaria estrutural. Então, o grupo se reuniu, isso foi levado à BNT, e foi criado uma comissão de estudos para ter uma norma única. Então, pessoal, está na BNT, para andamento lá da parte interna dela, vai ter uma norma de alvenaria estrutural projeto e uma norma de alvenaria estrutural execução. Foi muito produtivo, muito bom, equipe, pessoal fantástico. A oportunidade de aprendizagem lá foi muito grande. Tá? E o projeto aí na norma não está aprovado, ele é um PN, então ela está na BNT, na fila lá ela deve entrar em consulta pública, a gente espera aí, pela BNT agora. Quem coordenou esse trabalho é o professor Guilherme Parzequian, tá, de São Paulo. A parte 3 da norma, esse trabalho está sendo desenvolvido, tá, pessoal? É o método de ensaio de paredes, também tem para bloco de concreto, tem bloco cerâmico. Então, nós validamos muito rápido esse projeto de norma, porque a metodologia usada pelos dois era a mesma. Então, vai ter a parte 3, que é a parte de ensaios de paredes. Tá? Existe um desafio grande, fiquei muito satisfeito de ver o professor Luiz Carlos, ele tem que participar dessa equipe, tá, professor? O senhor tem que participar, junto com o professor Armando, deve ter conhecido lá em São Paulo. Nós temos muitas curiosidades em relação ao fogo, curiosidades técnicas, né? Eu já participei, como o professor Luiz Carlos falou, já fiz laudos, reforços estruturais em prédios que houve incêndio, prédios de alvenaria estrutural. Felizmente a alvenaria se comporta muito bem ao fogo, né? E o que se quer agora? Se quantificar isso, se desenvolver um padrão de ensaio para o Brasil, nós ter parâmetros. Então esse é o desafio, por isso que eu chamo. Isso aqui é um desafio. Essa norma não tem grupo trabalhando nela ainda, mas o grupo, o professor Armando, que deve coordenar esse grupo, ela deve entrar para os próximos trabalhos. Tem outro grupo também que tem que se formar e trabalhar, pensando a parte 5, que nós elencamos, tá, um projeto de norma, não tem esse trabalho ainda feito, ações sísmicas. Tá? Então isso é um trabalho a ser desenvolvido também. Então esses dois aí é trabalho em aberto, quem tiver interesse, é um bom trabalho a ser desenvolvido nessa área de alvenaria estrutural. Então, os trabalhos desenvolvidos, tá, em relação a essa norma de alvenaria estrutural, começou em São Carlos, no encontro de engenharia da BEST, em maio de 2016. Depois nós tivemos reuniões na Unicamp, reuniões na USP, tá, assim por diante, quando era norma só de alvenaria estrutural bloco cerâmico. Depois foi unificado, uma comissão em setembro de 2017, foi unificada essa comissão, tá, se passou a ser essa comissão aqui, aonde foi trabalhado o conjunto de alvenaria estrutural. E a última reunião que nós finalizamos a norma foi 1º de fevereiro, finalizamos o projeto de norma, tá? 1º de fevereiro, agora desse ano. Então ela está lá na fila, como eu uso o termo bem aqui, ó, ela está na fila, tá? A BNT não responde nada. Ontem à noite, inclusive, eu perguntei para a pessoa que coordena, tem alguma resposta? Não. Ele só botou assim, não. Entendeu? Então, vamos aguardar. Tem mais de 100 normas na fila só para responder, mas vamos lá. Então, algumas contribuições específicas dessas normas que foram tratadas, tá? O desafio que me foi posto aqui, eu tenho em 14 transparências, equivale a mais de 200 páginas de norma. Então, não tem como a gente falar sobre todos os itens, são dezenas de reuniões que nós tivemos. Mas alguns parâmetros que estão postos, tá, pessoal? Nós vamos continuar mantendo a referência área bruta na norma de cálculo. Foi incluído tijolo maciço na norma de alvenaria estrutural, que não tinha. Tijolo maciço é um sistema que tem aqui no sul praticamente só, tá? Mas estava descoberto por norma brasileira. Então foi incluído o tijolo maciço. Hoje, no futuro, quando a norma entrar em vigor, o tijolo maciço vai estar coberto pela norma brasileira.
mas não é racional, tá? Mas ele é um produto que tem como calcular. Nós fizemos vários ensaios, buscamos parâmetros, especificamos fator de eficiência, então é possível de se calcular, o que era diferente do posto anterior, que não tinha referência. Tá? Inclusão de dimensionamento de paredes esbeltas, porque o tijolo maciço faz com que elas se tornem também esbeltas. Tá? Condições de esbelteza em casas térreas, então nós analisamos isso, paredes com 9 centímetros, com 11,5 centímetros, então isso está parametrizado em norma. Esse aqui é outro item também que para vocês muitos vai ser novidade, tá? A obrigatoriedade, tá, da avaliação de conformidade de projeto. Como existe na LBR 6118, então a contratação de um profissional externo para uma revisão, isso aqui foi colocado, também foi proposto na norma brasileira, a futura norma de alvenaria estrutural, projeto, a contratação de uma segunda opinião ou uma revisão do projeto, vai constar em norma, como também na de pré-moldados e algumas outras normas aí para uma validação. E alguns valores aqui de resistência de prisma, principalmente para tijolo maciço, que não tinha, vai estar considerado na norma, porque muitos não têm experiência e nós achamos importante colocar esses itens na norma, porque a bibliografia é muito pouca abordando esse assunto. O trabalho que o Sr. Luiz Carlos comentou, que é importante mostrar para vocês alguns itens aí que participam dessa melhoria do sistema, desse crescimento do sistema de alvenaria estrutural. Trabalho desenvolvido em São Paulo, na Universidade Federal de São Carlos, sobre o estudo da influência, né, vamos dizer assim, do design dos blocos na eficiência do empreendimento, do cálculo estrutural de alvenaria estrutural, principalmente ação de vento. De onde é que surgiu esse trabalho em São Carlos? Saiu do trabalho desenvolvido na Universidade, na Unisc, lá em Santa Cruz, trabalho TCC que eu orientei, e de um trabalho aqui em Porto Alegre. Tá? Então, vou mostrar um pouquinho a história, porque ele é um trabalho bastante importante. Esse TCC foi desenvolvido, foi defendido em 2016 lá em Santa Cruz, com os blocos da Pauluse. Isso aqui é algo, de certa forma, inédito nesse conhecimento de entender essa interface. Tá? Esse grout ele é moldado 5 centímetros acima do... Isso aqui era moldado com EPS ao redor e todo ele está preenchido com grout. Então foi feito o teste para verificar essa aderência e mostrou uns índices muito interessantes, que nós estávamos já em reunião, em discussão isso na norma brasileira, e eles foram questionados quando nós mostramos os resultados. Não pode ser tão boa a aderência, né? Bloco cerâmico tende a aderência a ser menor que bloco de concreto, né? E nós tínhamos dados de bloco de concreto, e isso evoluiu um pouco mais. Daí o Leonel, engenheiro aqui do mercado aqui de Porto Alegre, eu disse para ele, ficou um negócio assim, tem potencial, mas ficou no ar essa história. Aí o Leonel desenvolveu o trabalho de mestrado dele, o professor Luiz Carlos foi participante no trabalho dele. Então aqui tem a digitalização das formas e o estudo dessa aderência, estudando a geometria do bloco, do vazado do bloco, essa geometria aqui, ó. Aqui é liso, aqui é essa ranhura, aqui uma ranhura bem pequenininha, aqui uma ranhura maior. E nessa ranhura aqui mostra como se comportou a aderência desse bloco que deu melhor aderência. Tá? Então isso aqui como se comportou, tanto que na ruptura chegou a romper partes do bloco na teste de resistência. Esse trabalho parece uma coisa, eu sei que para muitos de vocês isso talvez passe batido, o que quer dizer isso não me interessa. Pessoal, isso aqui permite a construção de prédios altos e possibilita o cálculo de prédios altos em alvenaria estrutural. Porque o que estava proposto na norma, que nós estamos discutindo, se o prédio era de alvenaria estrutural, bloco cerâmico, tá? O índice, o coeficiente que estava sendo utilizado era assim, ó, se fosse bloco cerâmico e utilizasse essa superfície lisa, que era a referência que eles tinham lá, tá? O prédio tinha que ter 50% a mais de aço se fosse alvenaria estrutural bloco cerâmico. Eu disse, mas não pode ser, a aderência é tão ruim assim, né? E esse estudo, pessoal, que foi feito em Santa Cruz, foi feito aqui em Porto Alegre, nos deu o número que, se o bloco tiver essa ranhura proposta em norma, eu vou retornar aqui um pouquinho. Isso aqui é da norma brasileira, tá, pessoal? Isso é o que está em consulta na norma brasileira. Se tiver essa ranhura aqui, tá, o bloco, o fator de eficiência da aderência do grout, tá, ao bloco, ele é considerado o mesmo fator de eficiência da aderência do grout ao bloco de concreto.
Então, isso foi um estudo desenvolvido aqui, e exatamente essa imagem está na norma brasileira, aqui lá da norma brasileira, item 11.3. Foi desenvolvido nesse trabalho aqui no Rio Grande do Sul. Vários trabalhos foram desenvolvidos aqui, né, porque a Paulus é uma referência nacional. Esse evento é uma referência nacional. Esse público, pessoal, mais de 1.000 pessoas reunidas tecnicamente para discutir um assunto, isso é, de certa forma, uma grande satisfação para todos que estão aqui, né? Então, é uma referência nacional. Então, tem trabalhos feitos aqui que também se tornaram referência nacional, que faz parte da norma brasileira. Falando da revisão da NBR 8545, nós participamos dessa norma também, tá, pessoal? Essa norma, por que ela está sendo revisada e precisa ser revisada, tá, pessoal? Tem um pequeno detalhe, essa norma ela é datada de julho, tá, pessoal, de 1984. Talvez alguns de vocês não tivessem nascido nesse período, né? Outros não tinham entrado na faculdade, na universidade ainda. Então, algumas coisas ela precisa ser melhorada, trabalhada. As reuniões foram em São Paulo, quem coordenava era o Bruno, o Sandro fazia a gestão lá pelo NCR. Então, essa norma tem algumas coisas que esse comitê que foi instalado também é 179, tá? E nós dividimos essa norma em duas partes. A parte 1, que se trata de alvenaria convencional, que é blocos com vazado horizontal, tá? A proposta está com 12 páginas, a gente está ainda trabalhando ela. A última reunião que nós tivemos foi em abril, agora em São Carlos. E falando da parte 1 ainda, tá? Que é a alvenaria de vedação não racionalizada. Isso aqui é uma parte que eu tirei um print da norma atual, tá? E a norma que vai vir a próxima, tá? A próxima norma nós vamos propor, esse item está no item da norma, está proposto esse item 4.13, que para fazer as ligações com a estrutura vai ser proposto o uso de telas. Atualmente ele a gente chama ferro-cabelo, mas elementos fios de aço, tá? Então nós vamos propor tela, essa está proposta em norma, não está fechada ainda, tá, pessoal? Nós estamos discutindo isso ainda, mas essa figura vai mudar, tá? Está ali, trocar ali embaixo. A gente fez os ajustes na figura, não vai ser exatamente essa figura, mas eu não tinha a última figura, tá? Então isso é o que vai pretende-se compor a futura norma. Alguns outros itens, tá? A norma antiga, pessoal, ela permitia coxim, viga, descarregar em alvenaria de vedação. Nós, na nova concepção, na concepção que a gente tem, não vai ser permitido mais. Se a alvenaria é vedação, ela não pode absorver carga além do peso próprio. Isso consta na norma que está vigente. Então, tinha que dimensionar o coxim. O coxim nós usamos em alvenaria strong, alvenaria vedação a gente não utiliza ele. E tem detalhes interessantes, tá? Como o professor falou antes, as coisas evoluem com o passar do tempo. Para fixar a porta, por exemplo, fixar batência de porta e porta, era recomendado tacos de madeira, entendendo? Parafusos. Hoje ninguém usa mais isso para fixar. Então as coisas evoluíram e nós precisamos evoluir também em relação às normas brasileiras. Então, as normas precisam ser atualizadas. O encunhamento também, o cunhamento lá, pouca gente faz isso aqui ainda, né? Quase não se vê mais tijolo a 45 graus, um elemento específico, tá? Então, nessa nova proposta de norma, vai ser espessuras de 2 a 3 centímetros, com material a ser definido pelo projetista. Então, é uma concepção diferente. Algumas especificações de quando ser realizado esse encunhamento, que não constavam na norma anterior. Então, isso são propostas da nova norma que vai ter de alvenaria de vedação convencional. A alvenaria racionalizada, parte 2, é uma norma que ela é nova, vai ser nova, né? Ela não existe ainda. Então, ela está com 10 páginas, mais ou menos. A última reunião também que nós tivemos lá em São Carlos. Algumas das pessoas que estão aqui participam. Eu represento a região sul nessas reuniões. Nós somos poucas pessoas, tá? Para muito trabalho, então é um pouco cansativo, mas aceitamos os desafios, né? Então, isso aqui eu peguei um dos itens, tá? Procedimentos, nós vamos trabalhar um pouquinho diferente, é uma norma de execução, então tem o detalhamento, item por item aqui, posto, tá? Que nem tem que ter elevações, primeira fiada, elevações, tem que ser integrado, para ele ser um projeto executivo, o projeto tem que estar integrado com a parte de instalações elétricas, instalações hidráulicas, demais complementares, senão ele não é considerado um projeto executivo. Para se executar a alvenaria racionalizada, tem que ter um projeto executivo. Isso está posto lá no início, que chama projeto de produção. Então, senão não é considerado alvenaria racionalizada. Não é só usar o bloco furna vertical que tu tem racionalização. Entendeu? Não é só ter um carro bom que tu é bom motorista. O cara tem que ser bom motorista tecnicamente. Tu tem que usar o teu produto tecnicamente correto. E não só ter o produto ali. Ele sozinho não resolve. Tá? Nós temos que usar ele de forma adequada. Alguma evolução que a gente tem aqui, a parte final da apresentação, algumas evoluções que
de 2015 para cá, tá, pessoal, é importante mostrar alguns itens que eu acho que agregam nesse momento. Tá? Por exemplo, quando eu fiz a apresentação em 2015, nós tínhamos, para falar da parte de acústica, tá? Nosso laboratório, tá? Nós temos um laboratório que atua nessa área, como tem a Unicinos, como tem a UX, como e outros laboratórios aí no mercado. Nós tínhamos feito, foi apresentado naquela época, nós tínhamos ensaio realizado em 3 consultoras, que eram 3 obras que foram feitas, no total de 10 ensaios, tá? Especificamente a parte acústica. Tá? Passou o tempo um pouco, nesses 3 anos, evoluiu um pouco. Tá? Já foram feitas em 76 consultoras ensaios, tá? Em 120 obras, né, Maria Angélica, para te dar uma referência, no total de 396 ensaios acústicos. Tá? Sinceramente, esse número é um pouco maior, mas focado na área de acústica especificamente, nós temos esse número de ensaios. A UX também faz, o ITT faz, algumas outras empresas aí fazem esse trabalho. Isso nos mostra algo, eu acho interessante. Eu acho que isso nos indica, pessoal, esse interesse das consultoras em comprovar, sendo que, digamos assim, com tranquilidade, metade mais ou menos desses empreendimentos eram obras que tinham o bloco da Cerâmica Pauluzi. Mesmo tendo o produto, tu tem que saber o desempenho que ele vai ter em loco lá. Tá? Então, isso aqui fez esses resultados, como o Cláudio com a equipe, quando vai ser fazer os ensaios, pessoal, cada ensaio é um aprendizado. Se aprende muito, porque as coisas acontecem, às vezes nós temos, como diz, tem que procurar os buracos. Por que deu baixo? Ou por que deu tão alto? Então isso aqui é interessante, tá, pessoal? Muito interessante. E dentro desses ensaios, o que é a percepção do cliente? Tem ensaios feitos aqui por reclamação do cliente. Nós fizemos ensaio para as consultoras, a gente só faz para o CNPJ. Então, tem reclamação de cliente, a consultora faz o ensaio. E teve situações, pessoal, que nós fizemos o ensaio, mostramos, inclusive deu nível intermediário, o cliente continua insatisfeito. Ah, pelo menos eu disse para daí a engenheira consultora, tá, mas o que eu faço? Eu disse, olha, tá aqui o resultado. Agora, mais do que isso, não tem como nós conseguir rebater isso aí. Como o professor Luiz Carlos falou, ele fez um comentário em relação à porta do apartamento dele. É uma coisa interessante, se nós fizermos um ensaio lá, alguém for fazer um ensaio, a tendência é que o resultado possa ser muito bom. Tá? Por quê? Porque a medição, desse caso de portas, tu gera o som dentro de um apartamento e tu lê dentro do outro apartamento. Né? Ele não é gerado no corredor, né? Então é assim, tu tem a porta do apartamento, tu tem um corredor, talvez de 1 metro, 1,20 m, tu tem a outra porta e daí lá dentro um medidor para te ver a diferença entre os dois ambientes. Então, às vezes o descontentamento, né, cumpre a norma, mas o cliente é descontente. Então a gente participa de alguns desafios que hoje, tá, pessoal, como consultor e como projetista, tem consultoras que não quer só a norma. Ele pensa no seu cliente. Sou sincero em dizer, e a gente atende clientes Minha Casa Minha Vida, faixa 1, que tem que atender a norma de desempenho também. Eu fico muito chateado quando, mas tu vê, porque não tem que atender a norma, é claro, é para todos os brasileiros. Tá? Como o padrão AA, aí, tá, apartamento de 15 milhões, cobertura 25 milhões, também busca atendimento à norma brasileira. Tá? Nível, claro, bastante alto, mas tem que atender. As pessoas têm que morar numa habitação, pessoal, digna, que dê para dormir, que dê para conviver, dê para falar, que tu não ouça o teu vizinho. E muitas soluções são feitas e estão sendo feitas muito boas, pessoal. Vou mostrar algumas para vocês e sem custo, assim que a gente acha que só com dinheiro se resolve uma parte. Muitas vezes é mais conhecimento do que dinheiro propriamente dito. Então, por exemplo, blocos de 11,5. A família de 11,5 é uma família que a gente utiliza em casas sobrados com uma grande quantidade de empreendimentos sendo feitos utilizando esse elemento. Nós fizemos testes e é uma coisa bastante interessante, tá, pessoal? As casas eram construídas, parede dupla, tá? E não tinha nada aqui no meio, mas era parede dupla. E se tem a ideia, bom, parede dupla o desempenho vai ser muito bom, vai atender o mínimo de norma. Tá? Então a gente fizemos os testes, tá? Anterior, deixa eu botar ali, é com isopor, lá sem isopor. Fizemos os testes, deu 43 dB a dormitório, quer dizer, permanência prolongada ao lado. Não atende a norma brasileira, que o mínimo é 45. O que nós fizemos depois? Tá? Vários outros testes, tá? E colocamos EPS. Botamos manta acústica, botamos EPS
isopor mais fino, mais grosso, mais grosso, mais grosso, até saímos com 0,75, com 1, com 1,5, com 2 centímetros, e fomos fazendo o teste, porque a consultora tinha uma escala de produção aí em torno de 9 mil unidades para ser feita, e isso representa um custo, né, alto e tem que se resolver a norma, tem que se atender a norma de desempenho. E se tinha a concepção, se eu estou construindo parede dupla, vai passar, mede para descobrir se passa ou não passa, e não passava. Agora, colocando EPS, atende, inclusive tem resultados melhores ainda que esse aqui. Por que o EPS funciona? Não é que ele é isolante acústico. Eu sei disso, todos aqui nessa plateia sabem. O que faz o EPS? Eu vou voltar aqui. Ó. Ele separa essas duas paredes, evita que caia argamassa aqui dentro e reduz a transmissão da vibração. Som e vibração. Então o EPS aqui no meio fez com que essas duas paredes melhorassem o isolamento. Por isso que eu vou nas obras sempre, bota isopor, cuida do isopor. Isso vale também, pessoal, para bloco de 14 centímetros de largura. Se vocês têm parede dupla e for dormitório, tem que botar um elemento que garante que a argamassa ou o grout não transmite a vibração. Tá? Isso eu digo, é uma informação simples, fácil e representa muito depois. Representa atendimento à norma, só isso. Então não leve na concepção, faço parede dupla, passa. Cuidado. Tá? Cuide do que faz. Então, isso mostrando em relação à parede dupla, tá? Existem outras soluções para parede simples, nem tudo dá para se fazer parede dupla. Preenchimento com areia. Tá? Essa técnica é muito usada, muitos de vocês usam, é uma boa prática. Porém, eu, depois de uns 3 anos da experiência, chegou ligeiro meu tempo, dos 3 anos da experiência, tá? Pessoal, areia funciona e é uma boa solução para blocos que tenham vazado, né, com uma boa dimensão. Blocos de 7 MPa, tá? Atualmente nós recomendamos preenchimento com grout. Não quer dizer que com areia não vai atingir, mas depende muito dessa distância entre a parede que divide unidades e a próxima parede ao lado, paralela a ela. Se essa distância for pequena, menos que 3,20 metros, nós temos várias situações que com areia não atingiu o mínimo de norma, considerando dormitório, tá, pessoal? Estou falando sempre permanência prolongada, que é a pior condição. Eu trago um pouco da experiência, aproveito esse grande público, tá? Blocos com vazados maiores, tranquilo, tá? Bloco de 15, 10, 18 MPa, 7 MPa, ou grout, ou só se esse ambiente tem um tamanho, uma dimensão ali maior, que o arquitetônico influi muito nesse desempenho. Tá? Bloco 18 MPa foi testado, tá? Com revestimento 3 centímetros de cada lado, sem preenchimento dos furos dos blocos, tá? E atingiu o que a norma prevê para permanência prolongada. Então tem construtoras que usam, em vez de parede dupla, encher os furos dos blocos, usam o bloco de 18 MPa. E, felizmente, os testes que nós fizemos aí sempre deu bom resultado. Só ele é um bloco mais pesado, a gente chama, é massa, é peso. Então ele ajuda nesse processo. Outros ensaios que foram feitos ao fogo, tá, pessoal? Foi feito os blocos lights, que são blocos de vedação vazado na horizontal, ali corta-fogo 180 minutos ou 240, esse de 19 de largura. Esse furo na vertical de 9 centímetros é usado em shaft ou churrasqueira, talvez exija 60 minutos, então ele atinge. E os blocos estrutural de 4 MPa, que agora é classificado, aquele bloco de 11,5, ele é 240 minutos ao fogo. Então ele é tranquilo, tá? Essa parte aí ao fogo a gente tem bastante tranquilidade dos produtos que ele atinge aí ele é um produto queimado, é um produto que tem uma boa resistência ao fogo. Alguns destaques para finalizar aí, produtos feitos pela Pauluse e aqui no nosso estado, capa da revista Técnica 2016, trabalho desenvolvido junto com a Maria Angélica lá em Passo Fundo, com a consultora Incobem, uma grande amiga Sandra, e que foi capa da revista a nível nacional, tá? Então, é algo que a gente tem que comentar positivamente no nosso estado. Nós estamos bastante imbuídos que isso aconteça, que a gente consiga cada vez melhorar mais o processo. Também é importante destacar que aqui no Rio Grande do Sul foi construído um empreendimento Cronos a nível nacional como referência, atendimento do nível superior, né, classificação nível superior. Então, esse empreendimento foi construído com blocos da Pauluse, em que foi os blocos de 15 MPa, 19 centímetros de largura, e o preenchimento foi areia dentro dos vazados dos blocos. Eles são peças grandes, o bloco ele é um bloco com uma certa densidade, né, porque ele é um bloco de 15 MPa, e ele é 19 de largura, então tinha bastante volume de areia. Esse trabalho foi desenvolvido pelo ITT, quem coordenou esse trabalho e fez essas orientações técnicas foi o professor Bernardo Titiqueira. Então esse prédio foi certificado, homologado, é o primeiro prédio do Brasil com essa classificação dada frente à norma de desempenho.
eu considero uma referência nacional e é desenvolvida aqui com materiais produzidos aqui, conhecimento também aqui na nossa região. Para finalizar, destaco outros estudos que têm sido feitos. O professor Lamas falou a parte térmica. A Milene, que é arquiteta, trabalha na Paulus, desenvolveu um trabalho estudando materiais para colocar dentro dos vazados do bloco para melhorar essa eficiência térmica. Lá em Santa Cruz nós temos trabalhos em andamento justamente nessa área. A Lidiane fez trabalhos nessa área, tem a Enísia, tem o TCC que vai ser defendido quinta-feira da manhã com o seu orientador, justamente alterando geometria de bloco e materiais dentro dos vazados dos blocos para melhorar a eficiência térmica. Então, isso são estudos que tenho certeza que outras universidades existem também, e a Paulus é parceira, pelo menos eu, professor de universidade, de melhorar e ter esses novos conhecimentos, principalmente conhecer propriedades que vão melhorar termicamente, acusticamente, estruturalmente os nossos prédios. Tá? Então, pessoal, agradeço a oportunidade, esse tempo, pelo menos para um público maior, de eu expor e mostrar um pouquinho rápido que as normas estão sendo trabalhadas e um pouquinho de informações para melhorar o dia a dia das nossas obras. Muito obrigado.